E a desculpa e essa ideia dele que ele é criança, automaticamente ele já está falando bem assim para Deus. Deus coloca outro. Que outro faça. Mas é interessante que Deus falou bem assim, né? Eu já te vi. Você bom dia, Pai. Passa, tá tudo bem? Linda palavra ontem. Menino, gostou? Agora, na semana passada, é um dos. Desculpa. Não, aquilo. É uma das passagens da Bíblia que mais me dá medo. De quarta-feira passada. A Olimpíada. Impressionante semana passada. Ontem foi mais leve, né? Foi mais leve. Mas quarta-feira passada, já estou acompanhando. Aí, é isso, por exemplo, assim, ó, olha as desculpas da vida. Então, todo mundo que está em uma sua carreira, ele vai ter alguma desculpa. E sempre precisa de alguém para incentivar. Alguém sempre precisa de alguém para incentivar. Você vê quem que vem incentivando Jeremias? Deus. E assim, ser profeta naquela época não era fácil. Ele já sabia o que eles iam ter que passar. Naquela época tinha muito preconceito, não tinha? Além de ter preconceito, profeta muitas das vezes era morto. O próprio Jerusalém, porque mata os meus profetas. O profeta era preso. O profeta muitas das vezes o povo não gostava das palavras que eles iam falar. Então ele já sabia que seria uma missão difícil, que seria uma missão árdua. Ele não foi, que legal, não. Ele já sabia, então por isso que ele apresenta para Deus e ele começa a dar essas desculpas, começa a mostrar para Deus, Deus, Mas tem sempre alguém que Deus incentiva, vai. Se você não tiver alguém na sua vida para te incentivar na sua missão, no seu propósito, esquece. Que voz você vai ouvir? Eu sempre falo que na nossa vida passam muitas vozes. Muitas vozes. Talvez uma pessoa olhar para ele e falar, rapaz, você vai enfrentar esse profeta, ainda mais agora, a nação ia ir para o cativeiro. A nação estava totalmente em crise, o estado estava totalmente caótico, depravação moral, espiritual. Aí Jeremias fala assim, mas Deus falou comigo. Eu tenho que fazer alguma coisa em meio a essa situação. Então, essa ideia de entender que a sua missão, você pode executar e fazer diferente de tudo aquilo que todo mundo está fazendo. Porque existiam outros profetas na época, mas eram vários profetas comprados. Eram vários profetas que falavam toda a mesma linguagem. Então, nessa ideia de ser a sua missão também, você tem que ser o diferencial. Por exemplo, você está estudando o quê? Gestão financeira. Tem várias pessoas que estão estudando. Você tem que ser diferente. Você tem que ter uma maneira de pensar diferente. Ainda mais se o propósito de Deus já vem encaixado, ajustado nessa sua missão. Então você vai ter uma dádiva especial, aquilo que a gente chama de carisma, que é um dom especial. Que é a unção. Sabe para que serve a unção? Então anota aí. A unção serve para 3 coisas. Fazer você ter o que jamais teria. Dois, fazer você ser o que jamais seria. Agora fazer você ser.
Faltou 2? 3. Fazer você chegar onde você jamais chegaria. E isso Davi era inteligente. Você sabe por que Davi era inteligente? Olha só que Davi velho. Ele estava lá no meio do curral, do pasto. Davi que morava 2 quilômetros da casa do seu pai. Informação. E que era responsável por catar o lixo. A Bíblia fala de trás de um entulho era lixo. O Senhor me tirou de trás das malhadas, das vagas. E de repente, olha o pedido dele, lá na situação difícil que ele estava. Ele falou bem assim: Deus, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Olha o desejo dele. E unge, unção, a minha cabeça com meu óleo, até que o cálice se transborda. Ou seja, ele está falando assim: se o Senhor me dá unção, é muito interessante. Se o Senhor me dá unção para a minha missão, para o meu propósito, eu tenho certeza que eu vou ter aquilo que eu jamais teria. Eu vou ser aquilo que eu jamais seria. E que eu vou chegar onde eu jamais chegaria. Unção. Depois que Davi recebeu a unção, a vida dele mudou. Você sempre vai ver que existe, em todos os anos da vida, existe vários palestrantes, mas parece que tem uns que tem um toque, um som, alguma coisa especial. Você vai ver que tem várias pessoas que vão fazer o mesmo trabalho, mas parece que tem algumas pessoas que, a hora que toca, o negócio anda, o negócio vai. Então, existe muita importância na sua missão de você ter uma cobertura. Você tem alguma coisa. Então, quando Deus está falando para Jeremias, Deus está falando assim: eu estou te impulsionando. Você tem que ter sempre alguém que te impulsiona, que te empurre. E Deus está falando para ele assim: eu sou a tua cobertura. E o que é cobertura? Cobertura é isso aqui, ó. Por exemplo, não adianta todos nós precisamos, na nossa missão, no nosso propósito, naquilo que a gente está fazendo, de algum tipo de cobertura. Ou você precisa de cobertura de Deus, ou algumas pessoas procuram cobertura no diabo. É normal, a Bíblia fala: você serve a Deus, você serve o diabo. Então todo mundo vai procurar alguma coisa. Tem gente que vai para a maçonaria, tem gente que vai para Umbanda, tem gente que vai para Quimbanda, tem gente que vai para meditação, tem gente que vai para o espiritismo, tem gente que chega no final do ano, chega lá para Iemanjá, oferece um monte de coisa. Tem gente que procura os guias, os orixás. Todo mundo quer uma cobertura, uma proteção. Porque até para o seu patrimônio, para aquilo que você tem, você precisa estar cercado de uma proteção. Sabe o que Satanás ele diz quando ele chega até Deus? Que Jó cumpriu a sua missão. Era um dos mais ricos ali do Oriente. Satanás chega para Deus e fala assim: você sabe por que a vida de Jó está desse jeito? Aí Deus fala: diz, Satanás, porque o Senhor o cercou. Olha que interessante. O que é cerca, senão um muro de proteção? O Senhor o cercou. Então o que acontece? Por isso que Jó avançava, Jó prosperava, nada atingia Jó. Por quê? Cercado. Que é a representação dessa tampa, dessa cobertura. Por exemplo, aqui, ó, se eu tirar essa tampa, essa cobertura, o que é mais importante? Esse plástico, essa carcaça por fora, que representa o corpo, ou aquilo que está dentro, que é a tinta? Que é a tinta. Mas o que acontece? Se eu tirar essa tampa, o que acontece? Seca, estraga. Então, você viu a importância de ter uma tampa, uma cobertura? E aqui também é a vida dentro das pessoas. O que acontece? O que é importante não é essa carcaça física que é apenas aquele que está do lado de fora. Mas o que é mais valioso é o quê? É o interior, aquilo que está dentro, sua alma. Então o que acontece? Deus ele representa essa cobertura. A partir do momento que você permite essa cobertura estar na sua vida, que essa tampa, que tampa é uma cobertura, o que acontece? Aquilo que é importante, aquilo que está dentro,
não vai começar a dar defeito. Não vão começar a falhar. Não todos nós precisamos de uma cobertura espiritual. Por causa das nossas falhas. Porque você está pensando que a ideia maior, escuta aqui, a ideia maior da vida, dizer que é tudo pesado, é você não falhar na sua missão. Sabe que um dia joga videogame na Game Over? Ideia é aquilo que é mais importante, é você não falhar na sua missão. Você sabe qual é a diferença de Saul para Davi? Não? A diferença de Saul para Davi é que a Bíblia diz que Davi não falhou na sua missão. Quem que errou mais na sua visão? Saul ou Davi? Hã? Davi. Hã? Oi? Vamos lá. Davi colocou um homem na frente, Urias. O que aconteceu com Urias? Morreu. Davi pegou a ovelhinha de Urias, que representa a mulher. Davi teve uma síndrome luciferiana, de contar o censo de Israel. E os erros. Olha a casa de Davi. De repente, o seu filho Amon pega a sua filha Tamar. Absalão fica doido, mata Amon. Depois, lá na frente, Absalão toma o reinado de Davi. Depois, lá na frente, Joabe mata Absalão. Então, Mas qual que é a diferença? A Bíblia fala que Davi ele nunca falhou em nenhuma missão que Deus deu para ele. Deus falava, Davi faz tal coisa, Davi fazia. Davi executa tal coisa, Davi executava. E Saul? Deus falou bem, eu te dou uma missão. E se você cumprir essa missão, eu vou dar para você o carimbo, o decreto. E nesse decreto que eu vou dar para você, eu vou confirmar o seu reino. Vai lá, faz tal coisa assim, assim, assim. Aí sabe o que acontece? Saul era daqueles meia boca, meia missão. A hora que ele chega lá, ele não faz a missão por completo. Deus fala assim, acaba com tudo. E a Bíblia fala que ele traz os bois e traz algumas pessoas. Aí Samuel fala, que barulho é esse que eu estou ouvindo? Não gostei desse que eu estou ouvindo. Não é? Eu estou chamando uns bois para sacrificar o Senhor, conversa. Aí Samuel falou assim, Saul, mas Deus não falou que era para acabar com tudo? Por causa que você não cumpriu essa missão, o seu reino hoje é dividido. Então, essa ideia de cumprir a missão é muito importante, é muito essencial. Porque se você falhar na sua missão, esquece. Você perde muita coisa. Tem muita gente que falha na missão como pai, falha na missão como empresário, falha na sua missão como ensinador. Perde muita coisa, porque você nasceu para uma missão. Qual era a missão de Jeremias? Ser profeta. E quem que impulsionou ele? Ele estava falando, mesmo com as desculpas, Deus, o próprio Deus vai, você tem que cumprir, você tem que cumprir, você tem que cumprir, você tem que cumprir. Você tem que fazer. Ai, mas eu não sei falar. Lembra de Moisés também? Moisés, quando Deus chega com a missão e vai dar para ele fala assim, eu não sei falar, coloca carão. Coloca. Não tem desculpa. Não existe desculpa. Mas a gente sempre está querendo uma desculpa. Deus fala assim, assuma a responsabilidade, se vista do seu propósito, se vista da sua missão, cumpra. Simples assim. Tem que cumprir. Aí Deus vai falar para ele assim, olha, você não está entendendo. Pode ler o texto de novo. Deus está falando para ele assim, você não está entendendo o que eu estou tentando te falar. Jeremias, você não está entendendo. Antes, o verso 5. Antes que eu te formasse no ventre. Antes que eu te formasse no ventre. Eu te conheci. Então tá, peraí, Jeremias, você não está entendendo. Eu já te conheço. Olha o ventre. Olha o ventre. Você lembra, Igor? Não é interessante isso? Olha, ele estava aqui ainda dentro de Deus. Deus já conhecia, Deus já te conhecia
a sua identidade, Deus já conhecia qual seria o estilo de vida de Jeremias, Deus já conhecia qual seria o sexo de Jeremias. Deus já conhecia tudo. E ele está falando, Jeremias, você não está entendendo. A missão que eu fiz para você não começa, não é aqui, no corpo. Não começa quando você é alma, já começa aqui, ó. Quando você é espírito, quando você estava dentro de mim. E a Bíblia fala que Deus é o Pai dos Espíritos. E a gente já estudou isso aí, você viu, né? É Hebreus capítulo 9. Hebreus 12, 9, Zacarias 12, números 27, 16. Então, gente, vocês vão também, então, Deus é o quê? O Pai dos Espíritos. Então Deus já sabia, quando Jeremias estava dentro de Deus ainda lá, porque Deus é o Pai do Espírito. Deus forma o Espírito do mesmo jeito que a mulher forma uma criança lá dentro, que é uma outra assunto. Mas aqui Deus já tinha projetado algo para Jeremias. Então quando Jeremias está, mamãe, papai de Jeremias, está tendo intimidade, Deus olhou e Deus falou assim, vai nascer Jeremias, de bilhões de espermatozoides, vai passar e vai nascer Jeremias, porque eu, antes de ele entrar no ventre, antes de ele passar, essa sementinha, ele aqui, antes de ele passar dessa forma assim, eu já te conhecia. E as nações, eu já te conhecia, Deus já sabia a desculpa que ele ia dar. Deus já sabia do jeito que ele ia ser. Nada, Igor, nada pega Deus de surpresa. Nada. Deus já sabia a desculpa que ele dá, a forma que ele seria, o que ele ia sofrer, mas Deus também já tinha visto para ele a sua missão. Isso. Então Deus está falando para a gente, presta atenção. Isso aqui que eu estou te passando agora não é algo que começou do nada. Eu preparei esse cenário, eu preparei esse tempo, eu preparei essa época para você nascer e para você cumprir aquilo que tinha que cumprir. Aí tem algumas pessoas que falam, mas antigamente parece que era mais fácil, mas se você nasceu nesse tempo, é para você cumprir nesse tempo. É jovem, eu sei que minha Bíblia fala, duro é para o jovem suportar o jugo é peso, na sua mocidade. Então eu sei que é difícil, que não é fácil para você, mas ao mesmo tempo, a minha ordem de jovens, vocês são fortes. Olha que legal. Jugo é peso, mas está falando assim, sabe por que tem esse peso sobre você? Porque você é forte. Se vira, vista, abraça a comissão e vai. É difícil, está pesado. Vai. Por quê? É forte. Então o que acontece? Deus fala para ele assim, eu já te conheci. Eu conheço, nem adianta, eu conheço. E eu sei que você pode suportar e você pode cumprir essa missão que eu tenho para você. E ele diz assim que olha que interessante. Te dei, vamos lá. 5, conheci. E antes que... Então vamos lá, tá aqui. Antes de entrar, Deus já conhecia. E depois que saiu e se tornou isso aqui, legal, né? Se tornou isso aqui. Isso. Antes que se tornou isso aqui, já conhecia. Mas depois que saiu, olha aí, olha o que o texto diz, verso 5, continua. Diz lá, e antes que da mãe, depois que está aqui, aqui dentro, vamos lá. Botão, cabeção, assim, geral. Então o que acontece assim, olha, antes que saísse, então na formação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no ciclo de 9, Deus está falando o quê? Não, volta lá, não, agora não é mais conhecer, é santificar. Sabe o que significa santificar? Santificação?
Hã? Não. Santo significa ser separado. Então, santificação significa separação. Separar. Então Deus estava falando para Jeremias assim, olha, antes de você entrar, quando você era uma sementinha de bilhões, eu já te conheci, eu já tinha uma missão para você, e quando você estava sendo formado aqui dentro, eu te separo. E o que é separar? Santificar. E esse termo separar, santificar, Deus está falando assim, ó, eu já te ungi, te separei para isso. Não estava nem fora, hein? Então dá para entender que ele não teve nem opção de quê? De escolha. Ele já veio à terra como o quê? Como profeta, com uma missão, com um propósito. Já veio com aquele propósito. Ele nem falou, não, deixa eu ver o que eu vou ser. Deixa eu pensar o que eu vou ser. Já viu aquelas crianças? O que você vai ser? Que ontem eu vi o Rafa perguntando para uma menina, o que você quer ser quando crescer? Eu não sei ainda. O que você... Eu não sei. Agora, no caso dele aqui, ele já tinha que ser. E o bom que acontece? Parece que Deus vai deixando a gente crescer, sabe? Vai. Aí tem gente que tenta numa coisa, tenta em outra. Por isso que eu falo assim, você tem que entender qual que é a sua missão. Porque quando você encaixa na sua missão, quando você alinha, quando você se ajusta naquilo que é para você fazer, flui naturalmente, dá certo, sabe assim? Dá certo. Agora quando você está distante, desalinhado daquilo que é para você fazer, quando você está desajustado da sua missão, você fica lutando, dando um murro, hein? Aquele ditado, em ponta de faca. Não vai. Não sei porque esse ditado mas existe. Você vai, a pessoa. Aí de repente Deus fala para Jeremias, presta atenção, você está aí na tote no campo, desse jeito assim. Cara, deixa eu te apresentar a sua missão. Faz isso aqui, Jeremias. Não é algo novo. Você não tem noção como isso aqui vai ser bom para você. E essa missão foi tão boa para Jeremias que existem 3 tipos de profeta. Profeta da corte, certo? Que representa Daniel e os 3 amigos. Isso aqui também é muito interessante. Quando Daniel chega ali na Babilônia, a Bíblia diz que ele chega ali com vários príncipes. Vários. E dentre aqueles todos, Daniel ele escolhe para estar com ele, para andar com ele, Mesaque, Sadraque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias. Ele escolhe esses 3 para andar com ele. Então, qual que é a ideia? A ideia é de Daniel falar assim, eu tenho um propósito de ser diferente aqui. Eu tenho uma missão aqui na Babilônia. Então eu vou me cercar. Eu vou estar com quem está no mesmo propósito que interessante. É a ideia que você faz sempre fala, se conectar. Hoje em dia que as pessoas falam os network. Então, olha a ideia de Daniel. Opa, peraí. E é interessante que Daniel falava bem assim, olha, estou de propósito hoje. Ananias, Misael e Azarias falavam, estou também. Não vou me contaminar, não vou para balada, não vou para bagunça, não vou me contaminar com os deleites dos manjares aqui da Babilônia. Estamos juntos também. Essa ideia de você estar com quem vai te levar, te empurrar para o seu propósito é muito interessante. Voinha já falava para mim bem assim, me indica com quem tu andas. Eu vou falar quem você é, ou quem você vai ser. Então, é essa a ideia. Então, por exemplo, quem tem missão também tem que tomar sempre esses cuidados. Me cercando de quem? Com quem que eu estou andando? Aí a pessoa vai me empurrar para o mesmo propósito. Maria estava gerando o maior projeto da vida dela e o maior projeto da humanidade, que era Jesus. Para onde que Maria vai? Foi para casa das amigas? Não. Para onde que Maria vai? Maria vai em direção a Isabel,
que estava gerando também o maior projeto da vida de Isabel e um dos maiores projetos da humanidade, que era João Batista. Então a ideia de propósito. Então quando Deus está falando para Jeremias, peraí, ó, quando você era, antes de você ser uma sementinha, que você estava dentro de mim, eu já te conhecia. Quando você estava agora no ventre da sua mãe, eu te santifiquei, eu te separei. Então, qual é a ideia que Deus está passando? Jeremias, presta atenção. Existiam várias mulheres ali grávidas. Existiam várias, que estavam gerando também. Mas de repente Deus olhou lá em Israel. E quando Deus olhou lá, Deus falou assim: aí, eu quero aquela mulher ali. Porque dentro dela está aqui Jeremias. Olha, essa ideia de missão é muito forte. Igor, como eu consigo influenciar essa página aqui? Meu nome Miguel. Só essa página aqui. Porque são várias. Essa aqui um monte. Nossa, é salvar ela? Salvou tudo. Não quero essas duas páginas. Você vai escolher a seleção? Você sabe qual é o número De dela? onde você veio, Qual que você quer? Desce primeiro? quem é Não, você, não, onde a primeiro. gente está estudando, Desce em um resumo de qual é a sua missão. 3, não vai. 4, não vai. 5, não. A 6. Ó, 6, aperta a seleção. Viu? Entendi, já vou deixar. Então vamos lá. Então aqui dentro, o que Deus faz com ele? Santifica, separa. Hã? Separa. Separa, santifica. Tá ok. Tá legal. Olha o que Deus separa, santifica aqui. Olha o que diz no final do Santifiquei. E as nações te dei para o profeta. Então tá. Eu te. Hã? Falando da missão dele. Da missão dele. As nações eu te Dele. dei. Vai e faça aquilo que eu já fiz e já coloquei dentro de você, que foi uma separação, uma santificação, uma unção. Mas por que o Senhor escolheu? Porque eu te conheci já antes e sabia que você estava pronto e preparado para isso. Então, essa ideia de Deus é muito extraordinária. Eu chego para você, você nem se conhece. Qual que foi a primeira pergunta? Você vê que dentro desse texto aqui, está essas três coisas. De onde você veio? Realmente. Não dá? Sim. Dentro desse texto aqui está o quê? Quem é você? Então Deus já está mostrando a identidade de Jeremias e Deus já está explicando para Jeremias quem que é Jeremias para ele mesmo. Qual é a missão? Hã? E qual é a missão? E qual é o quê? Qual é a missão? Eu te dei, então, por exemplo, Deus já tinha mostrado para Jeremias de onde ele veio, Deus já tinha explicado quem que era ele, aí Deus estava falando para ele assim, olha, agora sai e cumpra a sua missão, você é profeta. Eu te dei para as nações. Então está falando, Jeremias, você não pode ficar limitado. Hã? Qual é a sua, Jeremias? Eu te dei para as nações. Então a ideia, nações está o quê? Está no singular? Hã? Não. Está no quê? Não, então o que Deus está falando assim? Parece, não é isso aqui, ó.
Deus poderia falar assim: olha, eu te dei para essa cidade de Samaria, que era a capital do Reino do Norte. Eu te dei para Judá, Reino do Sul. Eu te dei para Jerusalém. Eu te dei para Anatote, onde ele nasceu, não. Mas eu te dei para a nação de Israel, também não. Mas eu te dei para as nações. Aí você decide. Porque Deus deu para ele uma missão, não de um limite geográfico, de um campo nacional, mas de um campo que ultrapassa fronteiras, a ponto de quando chega outra nação, e aqui está o cumprimento que ele cumpre, chega outra nação, por exemplo, da Babilônia, chega outra pessoa, os reis de fora das outras nações têm que reconhecer que Jeremias é. Nossa, que interessante. Não é? Então é impossível aquele que não cumpre a sua missão não ter reconhecimento. Até os reis reconheceu. Então você pode estar em Anatote, você pode estar na ruína, porque Jeremias foi trecho de profeta da corte, da ruína e do cativeiro. Qual é a diferença? Daniel e os 3 amigos não eram da corte? E Jeremias, ruína em Jerusalém. E Ezequiel, profeta do cativeiro. Então, ambos naquilo que foi designado para fazer, teve sucesso na sua missão. E qual que é o sucesso? O sucesso literalmente é o reconhecimento. Então, naquilo que você foi chamado para fazer, você tem que ter o quê? Da ruína, Jerusalém, e do cativeiro. Então, naquilo que você foi chamado para fazer, você tem que ter o quê? Sucesso. Tem que ter sucesso. Então, independente de onde você esteja, tem que saber o quê? Aí você vê, tem que saber quem que é você. O que eu sou nesse cenário aqui? Esse é o cenário de crise, oportunidade ou perigo. Mas o que eu sou? Exato. Se você sabe que você tem uma missão, o cenário não faz você. Você espera o cenário passar ou você vai fazer o cenário. Pegou ou não? Atenção, Jeremias sabia qual era a missão dele. O que estava em Jerusalém? Estava em ruína. Não estava em ruína? Arrastado, todo mundo foi levado cativo, acabou com tudo. Mas ele sabia qual era a missão dele, sabia quem era ele, de onde que ele veio. Então, a situação do cenário era uma coisa, mas ele era outra. Por isso que eu estou falando, isso aqui é muito importante. Esse conhecimento de onde você vê quem é você, qual que é a sua missão, porque você não está vinculado por apenas aquilo que os seus olhos mostram, por aquilo que você ouve, por aquilo que você toca, que você enxerga, pelo o odor, o aroma que você respira, ou pelas coisas que entram na sua boca. Mas você é um ser antitemporal. Você é um ser que não está vinculado com o tempo. Por isso que eu falei antitemporal. Não, por quê? É uma missão. E outra coisa, a ideia é, estou cumprindo a minha missão? Como que Deus falou que ia terminar a minha missão? Bíblia sempre fala, termina o quê? Plano de paz não mal para vos dar o fim que deseja. Ou se seu fim, mas o meu fim é morrer. Eu sempre falo, se for para mim morrer por uma causa nobre, por uma causa justa, vale a pena. Qual é a missão daquele que descobriu o Brasil? Escolher uma terra nova. E para dar liberdade, ele falou independência. Depois, o outro lá. Independência ou morte. Eu prefiro morrer no campo de batalha do que não ir. Realmente. Porque mais a gente vê é covardes.
Tem gente que não quer morrer no campo de batalha, mas morre na cama, na depressão. Tem gente que não quer morrer no campo de batalha, na sua missão, mas morre nos seus propósitos, frustrado porque não quer correr atrás. Não realiza. Não vai. Qual que é a sua missão? Hoje, qual que é a sua missão? Descubra. Você sabe qual que é a sua missão? Você deve já saber. Qual que é a sua missão? Descubra. Se você não descobrir, próxima aula a gente vai tentar achar ela. E a quarta coisa é: estou cumprido minha missão. Isso aqui também é algo importantíssimo. Porque não adianta saber qual que é a sua missão e não cumprir. O que é saber? Saber, fala assim, saber é o conhecimento. É o conhecimento. Fala assim, cumprir é a sabedoria, que é a prática. A coisa mais difícil que tem não é saber a sua missão, mas é a sabedoria, qual é a prática da sua missão. Cumprir. A maioria, dezenas de pessoas sabem qual é a sua missão. Poucas pessoas cumprem a sua missão. Ou se cumpre em Saul. Meia boca. Na metade, não por completo. E aí, o cumprimento da sua missão vai ditar onde você vai chegar. Amém.